A soberania significa... O que é a soberania? A soberania, em primeiro lugar, é do Estado. E significa que o Estado tem uma qualidade de poder, que é o poder de se fazer obedecer na ordem interna e a faculdade de só ele se representar como pessoa jurídica na ordem internacional. A soberania não é a mesma que existia no século XIX, nem em grande parte do século XX. A partir da Segunda Guerra Mundial, há organizações internacionais, há limitações mais naturais da soberania dos Estados. Agora, a soberania não sendo fluida tem efetivamente altos e baixos. Veja, na União Europeia, a maioria dos países da União Europeia tem a soberania limitada pelos tratados. Portanto, resolveram autolimitar os seus poderes e, de alguma forma, delegá-los nessa estrutura supranacional que é a União Europeia. Mas isso não acontece nos Estados Unidos da América. Nem acontece na China, nem acontece na Rússia. O direito internacional, que eu ensino a par do direito constitucional, neste momento está a sofrer, digamos, uma desidratação absoluta. Quando o Presidente dos Estados Unidos diz que, nomeadamente, os seus limites em termos de intervenção externa são, nomeadamente, a sua própria consciência, quando a Federação Russa, digamos, resolve fazer uma intervenção no Donbass, e a China também avança por África, colocando uma série de regimes fantoches em vários países, a soberania acaba por ser uma realidade relativa. Ela não é a mesma nos novos impérios que se afirmam, que é nomeadamente a Rússia, a China e os Estados Unidos, atuam como se fossem impérios, nem em muitos Estados autocráticos como o Irão ou Israel, que de facto, digamos, não... A sua soberania territorial, ou o seu domínio territorial implica, nomeadamente, compressões nas soberanias alheias. Nós estamos a passar por um momento de facto, disjunções complexas em matéria de soberania. Enquanto na União Europeia existe uma tendência para limitar ainda mais a soberania, muitas vezes contra a vontade de muitas pessoas, nos Estados Unidos e noutros países há uma reafirmação do seu poder soberano. Portanto, isso é um primeiro aspecto. Depois, quanto à questão da soberania tecnológica, aquilo que nós verificamos é que as plataformas que são dominadas pelos Estados Unidos acabam muitas vezes por ser Estados, já não Estados dentro do Estado, mas Estados dentro de outros Estados. A Meta chegou a ter uma estrutura quase judiciária, não é? E, portanto, muitas destas plataformas que estão alojadas nos Estados Unidos, muitas vezes impõem-se a muitos outros Estados relativamente à sua própria organização e àquilo que podem ou não produzir a nível informativo ou carregar através das suas estruturas. Claro que isso coloca problemas, nomeadamente no Brasil, não é? E verificámos que houve um confronto relativamente à questão das plataformas digitais e do uso da liberdade de expressão, um confronto entre as plataformas, ou algumas delas, e nomeadamente o judiciário. Portanto, soberania digital, isto implica o quê? Implica a necessidade dos países, eles próprios, colocarem limites a estas plataformas. O problema é quando as plataformas são apoiadas também por superpotências, não é? E aí as pressões são muito fortes. Estamos num período muito complicado, que é o período do fim de uma era, que era a chamada Idade Contemporânea, e o início de uma era completamente diferente, que é a era digital. E nesta era digital estão aqui a surgir várias clivagens, não só o domínio da comunicação, por certas estruturas supranacionais que são estas plataformas, como também, ao mesmo tempo, uma dissolução da ordem de Yalta que nos levou à Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia voltamos ao século XIX, onde, digamos, a política, a guerra passou a ser, e temos várias guerras em curso, a guerra passou a ser a continuidade da política por outros meios. Portanto, a soberania, tal como a conhecemos e conhecíamos, neste momento é algo que está também apanhado por esta fluidez. É o problema das transições entre eras, não é? Estamos num período de transição. São períodos perigosos a vários níveis.